Olá, povo de Deus, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, batismo do Senhor. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 4, de 6 a 7, Atos 10, de 34 a 38, Marcos 1, 7 a 11. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, te formei, te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Temos hoje um dos cânticos do servo de Javé, ou do servo sofredor, próprio do segundo Isaías, autor do chamado Livro da Consolação, que compreende os capítulos de 40 a 55 de Isaías. Esse profeta cumpriu sua missão na Babilônia entre os exilados judeus, próximo da metade do século VI a.C. O povo vivia com um sentimento de abandono. A corrente mais forte de pensamento entre os exilados era a de que Deus realmente tinha se esquecido deles. Não tinham mais esperanças em palavras de profetas. A figura do servo sofredor é identificada por muitos biblistas como o próprio povo de Israel. O servo eleito por Deus que vem para libertar o povo, dar vista aos cegos, tirar os prisioneiros dos cárceres. Mais tarde será identificado com Jesus, que realizou a missão anunciada por meio do sofrimento, da entrega da própria vida. A libertação não é um ato triunfalista, mas sim um processo que custa sacrifício. Isaías apresenta o servo de Deus como esperança da restauração dos sonhos e da vida do povo, com características muito peculiares, surpreendentes. Em vez de poder, o servo vem revestido de paciência, perseverança, e Deus o conduz pela mão. Duas imagens são usadas para apresentar o método do servo de Deus. Não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Em outras palavras, aproveitará o que houver de bom, ainda que imperfeito, e a partir daí estimulará o crescimento do bem que Deus quer realizar no mundo. Nós, às vezes, fazemos o contrário, ficamos impressionados com as rachaduras dos caniços e desistimos. Se o caniço rachado somos nós, desanimamos por falta de confiança em nossa capacidade de resgatar forças escondidas. Se a rachadura é identificada no próximo, vira motivo de acusação e desconfiança, bloqueando oportunidades de conversão. No entanto, que consolador é saber que Deus quer regenerar caniços rachados. Afinal, nenhum de nós está tão inteiro como gostaria. Atos dos Apóstolos 10, 34 a 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Qualquer que seja a nação a que pertença, Deus enviou suas palavras aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia,
depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nesta segunda leitura, o apóstolo Pedro nos comunica que Deus não faz distinção de pessoas e em toda nação lhe é agradável aquele que teme e pratica a justiça. Está aí um excelente critério para a aceitação de parceiros, companheiros na construção do reino dentro e fora de nossa igreja. No meio de outras igrejas cristãs, há muita gente sincera que ama Deus e busca a justiça. Reconhecer como companheiros de caminhada esses irmãos é fortalecer a causa do Evangelho e descobrir novos motivos de esperança. Mas também entre os não cristãos haverá quem sonhe os nossos sonhos de mundo melhor, quem tenha generosidade para se comprometer com a busca da paz do jeito como Deus quer. Marcos 1, 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, e te ponho o meu bem-querer. Quando lemos essa narrativa de Marcos, temos a impressão de que foi tranquila a passagem do movimento de João Batista para o de Jesus, que os discípulos de João se engajaram no seguimento de Jesus, mas não foi bem assim. O próprio João Batista, quando acossado na prisão, chegou a ter dúvidas sobre Jesus e enviou discípulos seus para perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias, ou deviam esperar por outro. Bem, mas no texto de hoje, João deixa claro que o batismo dele e de Jesus são diferentes, e que é Jesus que seus discípulos devem seguir. Domingo celebramos a Epifania de Jesus. Hoje, com seu batismo, são 30 anos que se passaram num silêncio, numa vida oculta, na insignificante Nazaré da Galileia. Para Marcos, Jesus veio de Nazaré e ponto. Não tem Belém, não tem linhagem de Davi, não tem ancestrais. Agora, com 30 anos, Jesus começa a sua missão sob a confirmação do Pai. Tu és o meu filho amado, e te ponho o meu bem-querer. E a assistência do Espírito, que, como pomba indicando suavidade e leveza, desce sobre ele. Jesus, com a testemunha do Pai e do Espírito, como a lei antiga exigia a testemunha de 2, está pronto para a missão. Esta missão começa fora dos esquemas da ortodoxia judaica, na beira de um rio, fora do templo, com um batismo de conversão dos pecados. Mas Jesus precisava deste batismo? É que para nós a noção de pecado é moral. Naquela cultura, o pecado era social e cultural. Era viver uma situação que afastava a pessoa do templo e da pureza ritual. Pecadores eram os trabalhadores pobres, que dependiam dos estrangeiros ricos para sobreviver. Eram as mulheres que ficavam impuras quando menstruavam e quando davam à luz. Eram pessoas que abatiam animais para vender. Isso significa que eram os pobres marginalizados. Batismo para o perdão dos pecados era para a libertação das marginalizações que, em nome de Deus, deixavam os pobres fora do esquema da fé. Batizar é emergir, banhar, lavar, derramar ou purificar. E no caso de Jesus, o batismo no início da sua missão pública é muito mais que tudo isso.
É mergulhar na vida dos pobres, que será seu itinerário até a cruz. E em Mateus, quando João Batista diz a Jesus: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim, Jesus lhe respondeu: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. A justiça era exatamente essa: Jesus se identificando com os pecadores, isto é, com os pobres e excluídos da sociedade discriminatória da época. Um beijo no seu coração.